Feliz sábado a todos os nossos amigos e parentes e vizinhos, todos aqueles que nos ouvem. É sempre um prazer ter um momento semanal para falar com vocês. Hoje, nessa sexta-feira, e daqui a pouco é o pôr do sol, e nós vamos então fazer considerações a alguns versos bíblicos. O tema para hoje é do pecado para a graça e boas obras. Vamos orar para que Deus nos abençoe. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos Teus cuidados. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, guia-nos pela Tua justiça. Pai Santo, usa-nos na pregação do Evangelho, que tão necessário é para os últimos dias. O Senhor disse que antes do final o Evangelho seria pregado. Nós queremos fazer parte disto, Pai Santo. E todos aqueles que nos ouvem, que também tome a resolução de pregar o Evangelho, testemunhar por onde passarmos. Dá-nos a Tua proteção, o Teu amor por Jesus. Amém. Então, do pecado para a graça e boas obras. Difícil falar o que é pecado? A Bíblia é clara, pecado é a transgressão da lei. E qual foi o remédio que Jesus, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo providenciaram para sarar, curar, eliminar o pecado da humanidade toda? Quando se fala em humanidade, não é todo mundo de uma vez. Cristo morreu por cada um de nós, já que o homem pecou, incentivado pelo inimigo de Deus e nosso. Então, Deus providenciou um plano de redenção. É isso que nós queremos ir discorrendo aos poucos, em diversos dias, em diversos pôres de sol, para que a gente vá compreendendo melhor a história da redenção. E pecado, transgressão da lei, graça é a morte de Jesus em nosso lugar, Ele é a própria graça, e as boas obras, que não são nossas, não somos nós que fazemos, mas Cristo faz em nós boas obras e nós, obedecendo a Ele, produzimos boas obras. Obras sem Jesus, sem humildade, sem ausência total de enganos, é um dom de Deus. Uma boa obra sem Cristo são frutos de plástico. Nós precisamos produzir frutos do Espírito Santo através de toda a reconhecimento que Cristo é quem trabalha conosco as boas obras. Vamos ler Efésios 2, de 1 a 10, que diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então Jesus nos deu vida, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo e segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que atua nos filhos desobedientes. E é Cristo colocando o seu coração para nos salvar das misérias, por causa do grande amor que nos amou. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. É preciso que entendamos o que é graça. A gente pensa que graça é uma nuvem, é uma cor, é uma veste branca. Não, graça é uma pessoa. É Jesus que se deu gratuitamente para nos salvar. Não precisamos pagar nada, porque é de graça. Mas, em gratidão, nós pedimos a Deus que faça-nos reconhecidos, agradecidos, fazendo a vontade dele através dos seus mandados. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Os lugares celestiais que haveremos de herdar é por Cristo, ele que conquistou para nós. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça é doada por Deus, é um dom de Deus. Não por obras, para que não nos gloriemos, pois somos feituras dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Ele é quem nos fez úteis para fazer boas obras, as quais Deus de antemão preparou
para que andássemos nele. Que versos extraordinários, esclarecedores, mas é necessário que a gente pare um pouquinho, entenda cada palavra, medite e, sobretudo, pedir a Deus o conhecimento, o entendimento de tudo isso que é lido. E agora nós vamos ler Tito 2, de 1 até o 15, também fazendo esse entendimento. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Falar o que a sã doutrina indica aos homens idosos que sejam temperantes, comedidos, equilibrados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras. Como é triste uma pessoa que calunia, fala mal da vida alheia, se ocupa em comentar coisas desnecessárias, não escravizados pelo vinho, seja mestras do bem, a fim de que o instruem as jovens recém-casadas a amarem os maridos e seus filhos, a serem sensatas. Sensato é a palavra que é aquele que tem senso. Honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas aos maridos, conforme Deus preparou e mandou. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Os jovens, eles estão em aprendizado, adolescente aprende. Antigamente não havia adolescência. Havia criança e depois jovens e adultos. Depois é que surgiu a adolescência, para que nós compreendêssemos o momento difícil dos nossos filhos. Mas aquele que educa no Senhor, na palavra de Deus, não terá tantas dificuldades. E ainda a respeito ainda diz o seguinte: torna-se pessoalmente padrão de boas obras, do ensino, mostra integridade e reverência, linguagem saudia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Nós devemos lidar, cuidar para que o nosso caráter seja íntegro, para testemunharmos a Jesus. Quantos aos funcionários, que sejam em tudo obedientes aos senhores, dando-lhes motivo de satisfação, que não sejam respondões. Não furtem, pelo contrário, deem prova de fidelidade, a fim de ornarem todas as coisas e a doutrina que Deus nosso Senhor preparou. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens, para todos e para cada um em particular, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata e justamente piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Dize estas coisas e exorta, repreende também com toda autoridade, e que ninguém os despreze. E ainda, terceiro capítulo de Tito, do 10 até o 11, diz assim: lembra-lhes que sujeitem-se aos governos, às autoridades, sejam obedientes e estejam prontos para boa obra. Isso aqui é um negócio difícil, principalmente para as pessoas que ainda não resolveram compreender. Sujeitar-se às autoridades é bem difícil, mas sabendo que Deus é quem põe os governos e tira governos, e muitos deles vêm para que nós possamos refletir. Será que nós estamos, de fato, testemunhando melhor do que eles? O Brasil não tem boa fama. Nenhum brasileiro tem boa fama. Eu sei que no Brasil tem muita gente honesta, sincera, mas no meio de um povo, como Isaías uma vez disse: ai de mim, porque estou perecendo, porque eu sou impuro, tenho lábios impuros, no meio de pessoas impuras também. Foi quando o anjo pega uma tenaz, um pegador de brasa,
tira do altar uma brasa e purifica os lábios de Isaías, e a partir daí ele passou a ser um profeta de Deus. Nós também precisamos que o anjo do Senhor pegue brasas no altar, no sacrifício, na cruz, e toque os nossos lábios, nossa mente, nosso coração, nossos sentimentos, para que possamos perdoar, amar, para produzir boas obras em Cristo, sem nos cansar. Já que todo mundo rouba, eu também vou roubar? Não, absolutamente. Outros dizem, quem rouba de ladrão tem 100 anos de perdão. Não tem. Roubo, engano, desonestidade, sempre será coisa má, ruim, pecaminosa para o povo de Deus. Nós devemos aborrecer o pecado. Mas como assim? Sim, somente pela graça de Cristo, pelo auxílio do Espírito Santo é que nós podemos praticar boas obras. Entreguemos-nos inteiramente nas mãos desse Jesus maravilhoso. Vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, sofridos, e eu vos aliviarei, e acharei descanso para as vossas vidas. Essas são palavras de conforto e de segurança, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões, prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e dando-nos aos erros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Senhor, e o seu amor para conosco, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a misericórdia dele, de Jesus, de Deus. Ele nos salvou mediante lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo hoje está à nossa disposição. Já falei em algum momento, não é tão fácil dizer isto, mas Deus Pai e Deus Filho têm uma tarefa agora no céu, onde eles estão fazendo. Tarefa, sim, sim. E o Espírito Santo está nos guiando, nos livrando e nos convencendo da justiça, do pecado e do juízo. Quem está tomando conta hoje da terra, da Trindade, é o Espírito Santo. Portanto, devemos ir a Ele, em nome de Jesus, para que Ele nos socorra, nos oriente, nos purifique, nos santifique de todo mal. Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seu herdeiro segundo a esperança da vida eterna. A vida eterna é que nós conheçamos a Deus, a Jesus, nosso Salvador, possamos imitá-lo e fiel é a palavra, quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos, prestativos. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre lei. A lei moral é a lei que hoje está em vigor e ela será eterna, ela sempre existiu e vai sempre existir. Eu fico muito preocupado e triste quando alguém diz que não é mais para guardar a lei, porque somos salvos pela graça. Sim, somos salvos somente pela graça. E qual é o resultado da salvação? Obras boas, ausência de pecado, cumprimento aos 10 mandamentos de Deus, todos eles. E amigos e irmãos, não usemos nunca dizer blasfêmias afirmando que não é preciso mais guardar a lei de Deus. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Os mandamentos de Deus, eles estão em 10 itens, mas eles ampliados e analisados, eles se estendem a toda a nossa convivência, a formação do nosso caráter perante Deus. Nós precisamos ter o caráter de Cristo, para que assim um dia sejamos aprovados por Ele, para ganharmos a vida eterna que Ele nos dá, graciosamente. E ainda mais diz assim, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, por amor a todos nós, não por obras de justiça praticada por nós mesmos, mas segundo a misericórdia que Ele nos salvou mediante o lavar e o regenerador do Espírito Santo, que derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, não tornemo-nos seus herdeiros, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra
que quero no tocante a estas coisas. Faças afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões, já estou repetindo, insensatez, genealogias, etc. Evita o homem faccioso, falso, depois de admoestá-los pela primeira e segunda vez. Depois a gente tem que dizer não e se afastar daqueles que erram, que enganam. E quanta gente enganando. E Jesus disse que nós seríamos enganados, tentados a enganar. Muitos enganadores surgirão. Cuidado. Tenho lido histórias de pessoas que permitiram ser enganadas durante muitos anos, sem olhar para a palavra de Deus tal qual ela está na Bíblia. Cuidado, meus amigos. Nós podemos estar apenas com a roupagem de igreja, sem a verdadeira conversão à palavra de Cristo. Cristo é a palavra, Ele é o verbo, Ele é a ação. Vamos ler a Bíblia observando adjetivos, substantivos, verbos no tempo certo, a pessoa do verbo, o significado de cada coisa. Porque nós podemos estar acreditando em fábulas que não são verdadeiras, são enganosas. O inimigo, ele é faccioso, ele é enganador. Mas nós podemos, pela palavra de Deus e pela luz do Espírito Santo, sermos verdadeiros. Pois sabe, tal pessoa está pervertida e vive pecando, por si mesmo está condenada. Meus prezados amigos, aqui está estas palavras. Vamos meditar e ler outra vez, vocês em casa, Efésios 2, de 1 a 10, Tito 2, de 1 a 15 e Tito 3, de 1 a 11. Esses conselhos são para a vida eterna, porque é o Espírito Santo quem nos traz para a nossa edificação, salvação em Cristo Jesus. Vamos orar. Eterno Pai, estamos aqui inteiramente em Tuas mãos, para que o Senhor nos possua e nos modifique, nos purifique de todo o mal. Pai Santo e Eterno, santifica-os na verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Deus misericordioso, que a graça do Senhor esteja conosco agora e sempre. Amém. Um feliz sábado para todos vocês e que Deus nos abençoe.